3 hoje então do Giro de Itália, uma etapa bastante movimentada, confusa, com algumas quedas, corte no pelotão, um final bastante polêmico, um sprint aí com desclassificação do Elia Viviani. Uma etapa que começou razoavelmente tranquila, ao longo dos 219 km não tínhamos muitas subidas, é uma etapa com perfil voltado para o sprint, para os sprinters, e que consequentemente acabou em sprint. Algumas tentativas de fugas, algumas vingaram, outras não vingaram. O pelotão se organizou de forma bem eficaz hoje, bem eficiente para anular essas fugas. Ali nos últimos 20 km finais, ali, algumas quedas, tivemos queda ali, e numa delas ficou o Miguel Angel Lopes, bem nos quilômetros finais ali, o Miguel Angel Lopes ficou numa queda. A equipe Astana ficou toda para trás para ajudar o Angel Lopes aí a não tomar tempo. O pelotão chegou num ritmo muito forte, ele sedimentou, espichou o pelotão, e a equipe Astana conseguiu trabalhar de forma com que não houvesse gap aí entre esses ciclistas e não o próprio Miguel Angel Lopes não tomar tempo aí na classificação geral em relação aos outros líderes. Bom, tivemos também um fato bastante curioso hoje com a equipe Movistar. A equipe Movistar, que ela é liderada pelo Mikel Landa, e o Mikel Landa, como aconteceu no prólogo, ele não foi muito bem no prólogo, eu já tinha comentado lá no prólogo, nos comentários aí do contrarrelógio, que achava que a equipe Movistar ia colocar o Landa de repente como segundo plano ali, o Richard Carapaz ia ganhar uma parte maior, digamos, uma participação maior na equipe, não sendo o líder propriamente, mas um co-líder da equipe aí, e hoje ficou bastante evidenciado isso aí. O Richard Carapaz ele ficou com um problema mecânico para trás nos últimos quilômetros, e o pelotão acelerando lá na frente, e toda a equipe Movistar ficou para ajudar o Richard Carapaz. O único que não ficou foi o Mikel Landa mesmo, o próprio Mikel Landa ele não ficou para ajudar, porque claro, ele é um líder da equipe, ele é um dos favoritos aí ao título, apesar de não estar muito bem. Ele ficou lá junto com os outros líderes no pelotão e toda a equipe ajudou. Isso é uma coisa bastante curiosa, porque geralmente se é um co-líder assim, fica 2 gregários talvez aí para tentar ajudar o cara a voltar, mas não, hoje a equipe Movistar lá certamente veio ordem do diretor técnico ali da equipe em ficar toda a equipe para ajudar o Richard Carapaz a voltar. O Richard Carapaz conseguiu reconectar no pelotão, não levou tempo, a equipe fez um trabalho muito bom nesse final. Bom, vamos aí para o sprint, então. O sprint bem confuso, as equipes desorganizadas, não conseguiram se organizar de forma efetiva, devido a ter muitas curvas nesse final. O pelotão ele acaba espichando um pouquinho mais por não ter espaço aí lateral, então as equipes tentam buscar a ponta do pelotão a todo custo. A equipe Bora bem colocada novamente, a Edson Link bem colocada, a equipe Emirates do Gaviria também muito bem colocada para esse final aí, embora que nas 2 últimas curvas, faltando em torno de 250 metros para o final, uma curva em S ali, essa curva bagunçou ainda mais os sprinters, misturou todo mundo ali, as equipes ficaram para trás, ficou cada um para si, Deus por todos. O Pascal Ackermann saltou na frente com o Elia Viviani na roda, encaixado na roda. O Gaviria saltou também pro lado, no lado esquerdo. O Caleb Ewan já nem veio para esse final. Então o Arnaud Demer também saltou muito bem pela esquerda, foi muito bem o Arnaud Demer. Também sozinho, praticamente com a cara no vento, a não ser o Elia Viviani que estava bem encaixado na roda do Pascal Ackermann ali, no vácuo do Pascal Ackermann, o Arnaud Demer e o Fernando Gaviria praticamente o tempo todo com a cara no vento. E isso fez com que eles perdessem um pouco da potência e velocidade. Então o maior beneficiado aí desse final foi o Elia Viviani, que conseguiu saltar para a esquerda e venceu o sprint. Porém, nesse momento que ele saltou para a esquerda, ele acabou fazendo uma movimentação ali que o corpo de comissários julgaram ilegal, uma movimentação ilegal, porque ele deveria ter aberto para a esquerda e mantido a linha dele, só que ele abriu e continuou abrindo muito para a esquerda e acabou quase causando um acidente. Praticamente o outro sprinter, eu não me lembro agora, foi um italiano também, se não me engano da Nipo Fantini, se não estou enganado, ele acabou tendo que tirar o pé
aliás da BMC, eu acho, acabou tendo que tirar o preparado e pedalar, porque senão ia acontecer um acidente. Então, por esse movimento brusco para a esquerda ali, eu não achei talvez que tenha sido proposital, certamente não foi, mas eu não achei que tenha sido talvez para desclassificação do Elia Viviani, da maneira que foi, com multa, levou multa, menos 50 pontos para a luta da camisa, então agora já está, Deus a luta da camisa de Camino, teve que pagar, se não me engano, 500 euros de multa para a organização do Giro, foi para o último lugar da etapa. Achei meio demais, meio abusiva hoje essa punição do Elia Viviani, mas se fosse em outro sprint, se fosse alguém que não fosse ali fosse o Gaviria que tivesse feito isso com o Elia Viviani, e certamente os italianos iam cair de pau em cima e iam pedir a punição desse outro sprint, e até me causou surpresa, porque a própria organização do Giro, que é italiano, dá uma punição bastante dura para o Elia Viviani, que também é o ídolo italiano aí do sprint, campeão italiano. Eu achei bem interessante isso daí, mas julgaram que foi correta essa atitude do corpo de comissários, julgaram como tal, como deveria ser punido, foi punido, então sem discussão quanto a isso daí, e segue o Giro. Então uma etapa bem interessante, um sobe e desce sem parar, apesar de termos diversas subidas ao longo do percurso, apenas uma subida categorizada, uma categoria 4 amanhã. É uma etapa bem interessante, eu diria que seria uma etapa bem parecida com uma corrida clássica aí, uma etapa que seria legal se tivéssemos ela aí numa segunda semana, onde poderíamos dar chance abrir uma fuga, abrir 10 minutos aí de fugados geralmente das equipes continentais aí, tipo uma Nippo Fantini, uma Bardiani, uma Israel Cycling, que não estão na luta ali pela camisa rosa, e pudessem abrir uma fuga para a vitória de 10, 12 minutos em relação ao pelotão. O que não vai acontecer amanhã, eu acredito que não vai acontecer amanhã, porque nós temos um tempo muito pequeno ainda de diferença do primeiro colocado, do Roglic, em relação a todos os outros aí, não temos mais que 4, 5 minutos do Roglic em relação ao último colocado do Giro de Itália. Então amanhã eu acho que não vamos ter uma fuga aí vingando com muita diferença, e principalmente essa fuga não vai chegar no final. Acredito que o pelotão vá até a última subida meio compacto para o final, talvez aí vamos ter alguns ataques no final, e seria interessante aí, por exemplo, se nós não tivéssemos seria uma etapa sensacional para o Bob Jungels, por exemplo, desse Quick Step, se ele não tivesse muito perto do Roglic nessa briga. Digamos que fosse uma segunda semana e o Roglic tivesse a uns 8 minutos do Roglic, era uma etapa certamente que o Bob Jungels ia atacar para a vitória e não ia ter a marcação das equipes que estão aí lutando para a vitória. Amanhã, se o Bob Jungels resolver atacar um pouco mais de longe, as equipes não vão deixar ele abrir muito, porque ele é um contender aí ao título do Giro, e é um cara que tem um contra-relógio muito bom, sobe razoavelmente em média montanha também. Então as equipes dos primeiros colocados aí não vão deixar um cara como esse abrir muito amanhã. Ele pode até de repente no final, os últimos 2 km, querer atacar para a vitória, talvez aí levar a vitória por uns 20, 30 segundos, digamos assim, de diferença, mas algo que não vá dar a ele a camisa de líder aí, a maglia rosa. O que eu acho que deveria a equipe Jumbo amanhã, que a equipe Jumbo vai ser testada aí desde o início até o fim da etapa, a equipe vai ter que trabalhar o tempo todo. As outras equipes, como a Bahrein amanhã, a equipe do Astana também, do Miguel Angel Lopes, não vão ajudar muito amanhã. Nem a equipe da Sunweb, do Damolores, não vão querer ajudar muito a equipe de Jumbo. Vão deixar, se vocês querem manter a camisa, então vocês vão trabalhar o tempo inteiro nesse sobe e desce aí, vão se desgastar amanhã. Então não sei até que ponto valeria a pena ir para o Roglic querer manter essa camisa aí, de repente deixar essa camisa aí, sair alguma fuga controlada aí com pouco tempo à frente, de repente deixar alguém
uma equipe, ia ser bem legal, uma equipe continental, uma Bardiani, só que alguém pegar essa camisa de líder aí, até para questão de propaganda, para uma questão de aparecer na mídia aí a equipe. Ia ser bem legal se essa camisa amanhã fosse para uma equipe continental. Porém, eu não sei se o Roglic a equipe Jumbo vai permitir isso. Se eles não permitirem isso, eles vão ter que trabalhar muito duro durante a etapa para não haver nesse sobe e desce aí, que é propício aí para abertura de fugas, para não deixar nenhuma fuga vingar com tanto tempo assim. É aguardar então amanhã aí o jogo de interesses das equipes, as equipes que lutam pela geral, aí ver como é que elas vão se comportar, as equipes que vão tentar alguma coisa, alguma vitória, ver se elas vão tentar tudo em alguma vitória, ver de repente se o pelotão chega nesse último, que eu acho que vai acontecer, chegar nesses 2 últimos quilômetros aí meio compacto, e ali nós vamos ter algum ataque. Não acredito ataque dos principais candidatos ao título, porque não é uma subida que vai fazer uma diferença tão grande, uma subida que o pelotão consegue manter um ritmo um ritmo interessante, um passo constante aí. Mas eu acho que vamos ter ataques aí de outros caras aí que são fortes em clássicas e tem um perfil aí para clássica, mas não vão estar lutando na geral. Eu acho que a vitória amanhã então fica com um ataque final aí nos últimos 2-3 quilômetros. Era isso, aguardar então a etapa de amanhã. Uma pena mesmo, estou chateado com essa punição de Levi Viviani, que tirou ele da luta da Maglia de Camino, é uma pena mesmo. E era um cara que com certeza ia lutar até o final por essa camisa, mas vamos aí para a próxima etapa. Temos que colocar alguém aqui como favorito para amanhã. Meio contrariando então meio tudo que eu disse, mas eu acho que eu vou colocar aí talvez um Bob Jungels. Vou apostar que o pelotão vai chegar mais ou menos junto ali no final e o Bob Jungels ataca aí e abre, sei lá, 15, 20 segundos do pelotão, algo que não vai dar ele a camisa, mas pelo menos vai dar ele talvez uma vitória para a equipe de Sonic Quick-Step. Isso aí então, vamos aguardar amanhã. Até mais, tchau, tchau.